Independente da cidade brasileira que você reside, eu tenho certeza que próximo à sua casa existe uma igreja cristã. Mas eu também tenho certeza que esta não é a única denominação evangélica que existe em sua cidade. Agora eu lhe pergunto, você sabe qual é a origem dessa diversidade toda? Eu sou o Marcos Faber e você está conectado ao História Livre. A Idade Média foi um período histórico com forte influência da Igreja Romana. O Papa não era somente uma autoridade religiosa, mas um dos principais personagens políticos daquela época. Contudo, como sabemos, o domínio católico não durou para sempre. Afinal, o movimento cultural e intelectual colocou em xeque essa realidade, o Renascimento. O humanismo renascentista foi um movimento que colocou em questão a visão de mundo teocêntrica católica, uma visão que tinha a religião como centro da sociedade. O movimento humanista foi como uma bomba que abalou as estruturas da Igreja Católica. Muitos intelectuais passaram a criticar abertamente algumas doutrinas e principalmente a hierarquia religiosa de então, algo que até aquele momento era impensável. Mesmo entre os religiosos surgiram pessoas que passaram a contestar o poder excessivo que a Igreja desempenhava na sociedade europeia, como por exemplo foram os casos de John Wycliffe, Jean Hus, Savonarola e Thomas Moros. Apesar disso, o humanismo ainda estava restrito ao meio intelectual, não atingindo as camadas populares da sociedade. Essa situação somente se modificou quando as ideias humanistas penetraram e influenciaram o pensamento religioso de então. E o ambiente propício para isso foi encontrado na região da Alemanha, pois no começo do século XVI ainda não existia uma Alemanha unificada como conhecemos hoje. Por aquelas terras existiam vários pequenos reinos e principados que, por sua vez, estavam abrigados debaixo de um decadente Sacro Império Germânico. Na região, a economia era muito atrasada, principalmente se comparada a outras áreas da Europa. A nobreza constituía a camada social dominante e o clero, padres, monges e bispos, apesar de dominarem no aspecto ideológico, não tinham o mesmo domínio político que desfrutavam em outras regiões. Entretanto, para piorar a situação de miséria do povo alemão, no início do século XVI chegaram à região os famigerados cobradores de indulgências. Indulgências eram documentos que garantiam o perdão dos pecados de seu portador. Os padres indulgentes, ou questores do original em latim, tinham por missão vender o máximo de documentos expiatórios que pudessem aos empobrecidos camponeses alemães. Foi dentro deste contexto que entrou em cena um monge católico chamado Martinho Lutero. Lutero, assim como muitos monges de sua época, não concordava com a venda do perdão, e muito menos com a exploração aos quais seus conterrâneos estavam sendo submetidos. Com isso, em outubro de 1517, Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg suas famosas 95 teses. Nelas, o monge alemão defendia a extinção das indulgências e condenava o luxo de que desfrutava o Papa em Roma. Para surpresa do alto clero romano, Lutero obteve o apoio de praticamente todos os setores da sociedade alemã. Em resposta, o Papa Leão X exigiu que Lutero se arrependesse e, claro, se retratasse publicamente. Como o reformador se negou, acabou sendo excomungado pelo Papa, isto é, foi expulso da Igreja, fato que levou uma série de nobres alemães, apoiadores da Reforma, a se desligarem da Igreja Romana. Uma vez livre das limitações teológicas a que estava submetido, Lutero passou a escrever uma série de livros e tratados, onde passou a defender uma profunda reforma da Igreja, uma espécie de renascimento do cristianismo. Em seus escritos, Lutero estabeleceu a Bíblia como a mais alta autoridade doutrinária da Igreja. Para ele, todas as normas religiosas deveriam ter as Escrituras Sagradas como fundamento. Para Lutero, a salvação era fruto direto da fé do cristão em Deus. Ao contrário do que defendiam os católicos, para o reformador não haviam intermediários entre os homens e Deus. A salvação somente poderia ser alcançada pelo relacionamento entre o fiel e seu Deus.
Enquanto a Igreja Católica defendia ser ela mesma intermediária entre os homens e Deus, Lutero afirmava que a Igreja não era o caminho até o Senhor. O papel da Igreja era o de apontar o caminho até Deus. Mas mesmo que criticasse a atuação da Igreja, Lutero sempre defendeu a existência dela, pois para o reformador o fiel necessitava fazer parte da Igreja, que era o corpo de Cristo. Entretanto, a Reforma Protestante não foi simplesmente um afrontamento ao catolicismo. Na verdade, Martinho Lutero tinha ideias muito mais profundas do que isso. As doutrinas luteranas, como ficaram conhecidas suas ideias, não tinham somente o objetivo de modernizar a Igreja. O luteranismo representava uma nova interpretação da Bíblia, uma interpretação com base humanística das Escrituras. Entre as principais ideias de Lutero, 3 se destacam: a justificação pela fé, onde, segundo Lutero, a salvação é um processo individual, onde o crente, por meio de sua fé em Jesus Cristo, tem acesso ao paraíso. Essa crença contrariava a pregação católica, pois para o catolicismo a salvação era um processo mediado pela Igreja. O sacerdócio universal também foi outra defesa importante de Lutero. Segundo ele, todos os cristãos eram sacerdotes e, portanto, não necessitavam de intermediários para ter contato com Deus. Novamente, a Igreja Católica era atingida, pois para os católicos somente os membros do clero eram sacerdotes, algo que Lutero discordava profundamente. E por último, Lutero defendia a Bíblia como única fonte segura para a fé. Para o reformador, a Bíblia era a única fonte confiável de informações sobre a fé, por isso deveria ser lida por todos. Para Lutero, o papel da Igreja era apontar o caminho até Deus, e não o papel de ser o caminho. A partir desses exemplos, podemos concluir que as doutrinas luteranas eram humanistas, pois colocavam o ser humano como o único responsável pela própria salvação. Para Lutero, não haviam mais intermediários entre os homens e Deus. Era o relacionamento pessoal com a divindade que garantia a vida eterna aos seres humanos. Quando colocou o ser humano como responsável por sua espiritualidade, sendo o grande responsável pela própria salvação, Lutero demonstrou ser um humanista, pois colocava o ser humano como o centro da religião. Lutero também defendia que a Igreja não era o caminho para a salvação, pois o papel da Igreja era o de apontar o caminho até ela. Para o reformador, o caminho era o próprio Jesus Cristo. Com isso, era papel dos seres humanos escolher seguir ou não este caminho. Por enquanto era isso. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até breve!